que tem muito conhecimento, nos ajudado bastante também lá no dia a dia. Algumas coisas do que eu vou apresentar aqui foram e surgiram de conversas com ele, né? Então, uma das primeiras mensagens, né, que eu gostaria de deixar para vocês em relação a raízes da demanda nutricional é que existe uma regrinha básica quando a gente quer dimensionar a adubação para qualquer cultura, incluindo o cafeeiro. Essa regrinha básica, ela leva 4 fatores em consideração: a dose do fertilizante, a fonte, a época e o local de aplicação do fertilizante. Então, essa mensagem ela é extremamente importante, porque eu posso escolher o fertilizante, o melhor do mundo, a dose mais adequada, mas se eu aplicar ele na entrelinha, eu estou errando. Então, eu preciso obedecer esses 4 princípios básicos. Eu tenho que ficar atento à dose, que está muito ligada ao que o professor Favarin falou em relação à demanda nutricional para a vegetação e para a produção, isso é super importante. O tipo de fertilizante, onde eu estou aplicando esse fertilizante e a época que eu estou aplicando esse fertilizante. Surgiu o questionamento, por que a gente amostra solo de 0 a 20 centímetros, né? Então, essa é uma questão. Por que a gente faz 3 a 4 parcelamentos se a curva de adubação não é 33, 25, 25, 25, 25? Então, são algumas coisas que a gente precisa voltar e refletir nesse sentido para entender melhor a demanda nutricional do cafeeiro em diferentes ambientes e diferentes genéticas, vamos dizer assim, né? Essa é uma questão bastante importante, né? Então, falando um pouquinho em eficiência do fertilizante, quando eu vou desenvolver um fertilizante, quando eu vou escolher um fertilizante, quais as características que eu tenho que levar em consideração, né? Primeira coisa, ele tem que ser eficiente, não é isso? Então, acho que se eu perguntasse isso aí para todo mundo, a maioria das pessoas ia falar: Douglas, fertilizante tem que ser eficiente, mas ele tem que ser barato, ele tem que ser viável, né? Então, essas são 2 características que a gente leva em consideração na escolha do fertilizante. O que mais? Ele tem que ter bioestimulante em matéria orgânica. A gente sabe o quão é importante desenvolver sistema radicular para melhorar a eficiência de uso de fósforo, para melhorar a eficiência de nutrientes mais móveis, como boro, como potássio, né? Como que eu quero melhorar a eficiência de potássio se eu não faço amostragem de 20 a 40 centímetros? Recentemente, eu precisava de uma área de café para fazer experimento com baixa disponibilidade de potássio lá na minha região. Procurei, gente com análise de 0 a 20, 20 a 40, gente, nós temos potássio acima do nível crítico, em muitas áreas, abaixo de 20 centímetros, tá acima de 120 miligramas por decímetro cúbico ou 0,3 centimol. Nós temos que repensar isso. Por quê? A adubação é que nem gestão na sua propriedade. Você tem 1 milhão para investir, se você comprar só colhedora, você fica sem equipamento para aplicar defensivo. Se você tem dinheiro, 1 milhão para investir em adubação, você investe só em N, P e K, você vai ter limitação de produtividade, porque você não está fazendo a gestão equilibrada desses nutrientes. Então, essa é uma questão muito importante, né? Tem que usar compostos biodegradáveis, ou seja, hoje o mundo cobra isso, e a cafeicultura está muito ligada à questão da sustentabilidade. Quem compra o nosso café? Japonês, é europeu. Se vocês tiverem oportunidade de conversar com essas pessoas, eles hoje estão muito ligados mais na sustentabilidade do fertilizante do que se ele vai produzir 1 ou 2 sacas a mais. É claro que isso é super importante, né, pessoal? Produtividade é o nosso norte, mas nós temos que preocupar também com a biodegradabilidade e a emissão de gases de efeito estufa em uma área de café, que são parâmetros que podem agregar valor por saca de café produzido dentro da propriedade. Ele tem que ter boas características físicas, químicas, ou seja, concentrações adequadas de nutrientes. Ele não pode ter segregação no momento da aplicação, que tudo isso são fatores que vão afetar a eficiência agronômica do fertilizante. Hoje, eu cito fácil aqui 3 ambientes diferentes de produção de café no Brasil. Cerrado, Manhuaçu, não é isso? E o que mais que a gente tem? Conilon. Então, são ambientes e climas diferentes. E os fertilizantes têm que se adaptar a essa condição diferente para fornecer nutriente para essas plantas, certo? Então, isso é uma característica super importante hoje. E eles precisam ser multinutrientes. As plantas precisam de 14 elementos, não é só N, P e K. Precisa do cálcio, do magnésio, do enxofre, ferro, cobre.
manganês, zinco, nós temos que se preocupar com esses 14 e os outros 3 que são tirados do ar e da água, né? Então, o ideal hoje é que nós tenhamos um equilíbrio entre esses nutrientes nos fertilizantes e que eles sejam multinutrientes. Essas são algumas características importantes que a gente deve levar em consideração, né? Então, falando um pouquinho sobre demanda, né, que está muito ligada à dose do fertilizante que eu aplico, né? O que é o sonho de quem trabalha desenvolvendo fertilizantes? É ter um fertilizante que tenha liberação do nutriente associada à curva de absorção da cultura que a gente está trabalhando. Aí eu me pergunto, alguém aqui tem curva de... O professor falou que Catuaí e Mundo Novo são os mais plantados. Vocês conseguem citar mais do que 3 trabalhos mostrando a curva de absorção de nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre, de nutrientes para Catuaí e Mundo Novo? São raríssimos os trabalhos. Então, uma das mensagens que eu gostaria de deixar para vocês, hoje, para a cafeicultura brasileira avançar em termos de eficiência de uso de fertilizantes, nós precisamos cada vez mais entender essa questão da exigência nutricional e da curva de absorção de nutrientes. Por quê? A exigência nutricional está muito ligada à dose do fertilizante que eu vou aplicar, certo? E o outro fator, que é a curva, eu vou saber se eu preciso, 60 dias depois da antese, quanto que eu preciso de nitrogênio para o fruto. Eu preciso dessas informações. Se eu quero ter um fertilizante que tenha a curva de liberação associada à absorção, eu preciso conhecer melhor a curva de absorção de diferentes nutrientes na cafeicultura, seja para Catuaí, Mundo Novo, Topázio, enfim, para os diferentes materiais genéticos, né? Então, tem um trabalho muito interessante que ele foi feito na região do oeste da Bahia, irrigado, e é um trabalho que eu considero um exemplo do que a gente precisa replicar para entender melhor essa curva de absorção e exigência nutricional. Eles mediram massa seca do café ao longo do ano, massa seca de folhas, como que era a absorção, quanto de nitrogênio que eu tinha nas folhas, quanto de nitrogênio que eu tinha no fruto. São características super importantes. Ali tem um dado super interessante. Olha ali a massa seca de folha do café. Ela variou de 5 a 7,8 toneladas. Do dia 1º de agosto de 2008 a 269 dias depois, a massa seca aumentou 2,8 toneladas de folha. Depois ela caiu para 4,4. Aí a gente fala, vamos aumentar a matéria orgânica em café. Nós já temos ali 5 toneladas de folha sendo reciclada por ano. Nós temos 8 toneladas de raiz na profundidade. Temos mais de 20 toneladas de massa seca na parte aérea. Aí nós estamos querendo aplicar 1%, 2% de matéria orgânica via fertilizante. Então, é uma questão que a gente precisa estar atento e estar ligado, né? Outra, falando em exigência nutricional, né? Assim como o professor Favarin comentou, não desrespeitando tudo que foi feito. Pelo contrário, são trabalhos brilhantes e que trouxeram a cafeicultura onde a gente está hoje. Mas em relação à exigência nutricional para a produção e para a vegetação, nós precisamos repensar isso. Por quê? Vocês concordam comigo que fazer recomendação de adubação sem considerar a eficiência do fertilizante, você nunca vai fechar balanço. Se eu pegar 2 kg de N, multiplicar por 100 saca, e se esse N vem da ureia, é uma coisa. Se esse N vem do nitrato, é outra coisa. Se esse N vem de um fertilizante de liberação controlada, isso é outra coisa. Então, 3,6 kg de N ou 6,2 kg de N para vegetar e para produzir, eu tenho que me perguntar, esses 6,2 kg de N por saca, está vindo da ureia? Está vindo do nitrato de amônio? É isso que as tabelas de recomendação, por isso que a conta não fecha. E muitos dos trabalhos de calibração de adubação foram feitos o quê? Usando qual nitrogenado, por exemplo? Ureia, fertilizantes convencionais, vamos dizer assim. Então, a gente precisa repensar algumas coisas. Essa é a mensagem inicial da minha palestra, basicamente no que se fala sobre exigência nutricional. Olha aqui um trabalho interessante que a gente fez em algumas propriedades lá do sul de Minas, né? Pegamos diferentes materiais genéticos, bourbon, catiguá, acaiá, arara, e medimos medimos o quê? A demanda de nitrogênio, fósforo, potássio para a produção. Olha que interessante aqui, ó. Nitrogênio, nós chegamos em valores ali de 2,6 quilos
de N por saca produzida. Mas olha que interessante, a amplitude dos valores, dependendo do tipo de material genético que eu tenho uma diferença de 621 gramas de nitrogênio. A amplitude é o valor mais baixo comparado com o valor mais alto, ou seja, o topázio, com 2,3 quilos de N, ficou tranquilo para eu produzir. Já o acaiá precisou de 600 gramas a mais de nitrogênio. Então, isso é um ajuste fino que a gente precisa fazer para ambientes, cultivares, enfim. Esses resultados eles foram replicados também para o fósforo e também para o potássio. Olha que interessante. Hoje, no conhecimento atual, qual que é a demanda de P2O5 por saca de café produzido? 230 gramas, não é? Esses trabalhos mostraram para diferentes cultivares uma demanda média de 344 gramas de P2O5. Então, nós precisamos ajustar a nossa demanda nutricional e a curva de absorção. Olha aqui para potássio. Ficamos numa média ali que hoje nós utilizamos de 3 kg de K2O, não é isso? Para cada saca de café produzido. Ali, na média, nós precisamos de 300 gramas a mais de potássio, de K2O, para produzir uma saca de café, uma amplitude do máximo para o mínimo de 717 gramas. Então, está aí uma necessidade da gente entender melhor. E fique essa mensagem, não estou falando que tudo que foi feito está errado. Nós precisamos repensar e aprofundar mais no conhecimento quando se fala em exigência nutricional. E aí nós estamos falando muito em exigência, eficiência, né? O que é a eficiência de um fertilizante? O que é esse conceito de eficiência? Por que o preço do fertilizante, no patamar que está hoje, está levando a gente a buscar mais eficiência? Por quê? Vamos entender aqui, ó. São valores hipotéticos, certo? Duas situações, dois cenários. Eu tenho o cenário A, aqui, ó, e o cenário B. No caso, no cenário A, são aplicados 100 quilos de fertilizantes. Esses 100 quilos proporcionam 60 sacas do produto colhido. Isso leva a um lucro de R$ 700, certo? Só que o agricultor B, ele usa os fertilizantes de forma mais eficiente. Ou seja, ele faz uma calagem adequada, uma gessagem, ou usa estratégias de manejo da fertilidade, como amostragem do solo, diagnose nutricional, e aí ele consegue, com os mesmos 100 quilos, produzir 10 sacas a mais de fertilizante. Isso é eficiência. Isso que a gente precisa buscar na situação que a gente vive hoje. Vai levar, consequentemente, a um lucro maior de R$ 250 na condição, no caso do cenário B. Então, isso é eficiência, né? É produzir mais por unidade de nutriente aplicado na sua lavoura. Essa é uma questão legal e importante. E aí vamos falar um pouquinho agora sobre o N, o P e o K, né? Em função do tempo, eu foquei a minha apresentação em nitrogênio, fósforo e potássio. O que é o principal problema de manejo de nitrogênio hoje? Grande parte do fertilizante em café é aplicada a ureia convencional na superfície do solo em condições climáticas propícias para perder nitrogênio por volatilização. Então, em média, a cada 3 adubações, eu perco uma por volatilização. Então, a gente tem que otimizar isso, usar tecnologias ou fontes ou estratégias para otimizar o uso do nitrogênio, do fósforo, do potássio, ou seja, de todos os nutrientes. Quais são os dois principais fornecedores de nitrogênio para uma planta de café? O solo e os fertilizantes. 40% do nitrogênio que está dentro de uma planta de café, em média, vem do nitrogênio que é do solo, da nossa reserva, do nosso estoque. E o restante vem dos fertilizantes. Então, esse é um dado importante. Existem duas formas, né, o nitrogênio orgânico e o nitrogênio mineral. O nitrogênio mineral é o quê? Nitrato e o amônio. Então, o nitrogênio é um dos poucos nutrientes absorvidos, tanto na forma catiônica como na forma aniônica, né? Essa é uma questão importante. Como o professor Favarin bem explicou, o nitrogênio orgânico ele não é prontamente disponível. Precisa conhecer relação CN, condição climática da área, uma série de fatores
vão influenciar na conversão de nitrogênio orgânico para nitrogênio mineral. Então, isso é desafiador, a gente entender qual que é a taxa de conversão de nitrogênio orgânico para mineral em diferentes ambientes. Mas ele é uma grande supridora de nitrogênio para uma planta de café. O nitrogênio mineral, ele está na forma de amônio e pode passar para a forma de nitrato, numa reação que a gente chama de nitrificação. Hoje, nas condições de fertilidade que a gente tem, para café, independente da fonte que eu aplico, boa parte do nitrogênio que passa para dentro da planta é na forma nítrica, porque os solos são nitrificantes nas condições de pH que a gente tem. Essa é uma outra questão interessante. Então, a planta pode absorver amônio ou nitrato, né? E contribuir a usar eles no metabolismo. Mas eu tenho que ver isso aqui como se fosse uma conta em banco. As entradas do nutriente no sistema seria o quê? Adubação e o suprimento via solo. Mas eu tenho as perdas. Ontem a gente estava na mesa, alguém perguntou, professor, mas por que eu não aproveito 100% do fósforo do fertilizante, 100% do nitrogênio? Porque existem reações que mandam o nitrogênio para um local que não é para dentro da planta, para ele ser utilizado no metabolismo. Quais são elas? A primeira delas é a volatilização. O que é a volatilização? A conversão desse nitrogênio aqui, disponível para a planta, na forma que a gente chama de amônia. Então, o que está acontecendo ali? Eu tenho amônio, que era para passar para dentro da planta, virando amônia, que é um gás que vai para a atmosfera e não está sendo utilizado no metabolismo, esse nitrogênio. Então, essa é uma das perdas, uma das principais preocupações que a gente tem com o manejo de nitrogênio na cafeicultura. Por quê? Quando o fertilizante escolhido é a ureia convencional aplicada na superfície do solo, nós temos, em média, 30% de perda. Não estou falando isso porque eu não gosto da ureia, por causa disso, não, viu? Porque nós temos 10 anos de experimento em várias condições climáticas, vários parcelamentos, uma série de coisas que vocês vão ver ao longo da palestra, né? Outro tipo de perda importante, mais do ponto de vista ambiental do que agronômico, é a desnitrificação. A gente tem a conversão do nitrato, que é uma forma disponível de nitrogênio para a planta, para gases. 1% em média do nitrato do solo vira óxido nitroso. Isso, para nós, agronomicamente falando, é desprezível. Mas, ambientalmente, o óxido nitroso é um dos principais gases causadores das mudanças climáticas e que pesa nos inventários de emissão de gás de efeito estufa de uma propriedade cafeeira hoje, certo? O terceiro tipo de perda é a perda por lixiviação. O que seria a lixiviação? Imagina quando vocês estão no banho lá, seja aquela esponja que dá na cerca, ou seja aquela que dá na indústria, ela é porosa, não é isso? O solo é daquele jeito. Ele tem os macro, microporos e ali fica a água. Quando você tem excesso de água, ele começa a percolar e levar os nutrientes que estão em solução. E o nitrato tende a ficar mais em solução e movimentar em profundidade. Para vocês terem uma ideia da intensidade disso, para cada milímetro de chuva ou de irrigação, você tem uma movimentação do nitrato de 1 a 5 milímetros em profundidade. Então, essa é uma continha que vocês podem fazer lá facilmente. Mas tem um detalhe que daqui a pouco eu vou mostrar e vou falar para vocês que é importante nesse contexto também. Já já eu vou remeter a isso. Em algumas regiões do mundo, não é o caso do Brasil, na maior parte das regiões de produção de café, o nitrato pode se tornar um problema ambiental, passar para a água, lá no rio Mississippi, nos Estados Unidos, vai causar uma série de problemas ambientais. Aqui no Brasil, muita gente às vezes fala isso, mas são restritas as situações onde a gente tem problema ambiental com lixiviação de nitrato contaminando a água. E aí, vamos entender um pouquinho a volatilização, né? É uma questão importante que a gente tem hoje numa área de café, que 30% do N aplicado vira amônia, certo? Principalmente quando a fonte é a ureia convencional. Mas o que é essa volatilização? Eu tenho a ureia convencional, ali, tem uma enzima, chama urease. Essa enzima urease aqui, ela quebra a molécula de ureia e ele vira amônio, que é uma das formas de nitrogênio absorvida pela planta. Esse amônio, ele pode ser absorvido pela planta, ele pode ser nitrificado, ele pode ser imobilizado na matéria orgânica e ele pode o quê? Ficar nas cargas negativas da argila e da matéria orgânica também. Esse é o nosso reservatório de nitrogênio imediato. O que vai acontecer com ele?
ele está em equilíbrio com a fonte imediata de N para a planta, que é a solução do solo. Se eu tiver uma condição inadequada de pH, temperatura, atividade da urease, o que vai acontecer? Esse amônio ele vira amônia. E amônia é um gás que vai para a atmosfera. Eu apliquei fertilizante nitrogenado, ureia, na superfície do solo, e parte dessa ureia está virando amônio, 30%. Então essa é uma questão super importante. E aí eu coloquei 2 cenários, para vocês entenderem como que os fatores, né? Quais são os fatores que afetam a perda de nitrogênio por volatilização. Primeiro deles, CTC. Segundo, chuva, temperatura. Então aqui eu tenho um cenário propício para perder amônia por volatilização. O que vai acontecer? A ureia vai hidrolisar, vai aumentar o pH na região dos grânulos, o pH vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, o reservatório é pequenininho, eu tenho muito amônio em solução numa condição de pH alcalino, mais elevado, vamos dizer assim, 9. O que acontece ali? Esse amônio, ele vira o quê? Amônia. E isso para nós é perda de nitrogênio, porque ele deveria estar indo não para a atmosfera, mas para dentro da planta. Um cenário menos propício à perda. Eu tenho chuva. Olha que legal lá, agora vai ter a chuva incorporando essa ureia. A ureia vai hidrolisar um pouco mais abaixo na superfície do solo. A CTC, ela é mais elevada, o solo é mais tamponado, menos sujeito à variação do pH. Então a ureia hidrolisa, o pH não vai chegar próximo de 9, porque o solo é mais tamponado. Além dele ser mais tamponado, o tamanho do reservatório é grande, certo? E eu tenho menos nitrogênio sujeito à perda por volatilização numa condição como essa. Outra questão, né? Eu vejo, já viram aquele chute do Baggio na final de 94? É a mesma coisa que falar que 10 a 20 milímetros de água é suficiente para incorporar ureia em café. Por que que não é? Existem modelos matemáticos, foram feitos na Colômbia, isso não é coisa nova, não sou eu que estou inventando. Chove menos na projeção da Copa, não é isso, Mosca? Foi uma das conversas que a gente teve na época e você me ajudou nisso, nesse conceito, né, que a gente chamou de efeito guarda-chuva, né? Chove menos aonde eu aplico o fertilizante, aonde está a maior parte das raízes, do que na entrelinha. Tem modelos que você entra com a chuva, a precipitação, e sai com a precipitação na projeção da copa. Ou seja, chove menos 20 a 50% na projeção da copa do que na entrelinha onde você não tem planta. Isso é uma condição muito pior para incorporar ureia, porque você tem menos água caindo em cima da ureia para incorporar e reduzir por volatilização. Então é o que a gente chamou de efeito guarda-chuva, né? Chove muito menos aqui, ó, na projeção da copa, do que aqui na entrelinha. Eu já fiz essas medições. Além disso, a gente tem uma camada de resíduos vegetais na superfície ali, super importante, que serve como barreira à incorporação da ureia. Esse é outro fator limitante. Aqui, só para vocês terem uma noção do que eu estou falando, colocamos um pluviômetro na linha e um pluviômetro na entrelinha. E medimos o quê? Menos 20 a 50% de chuva na projeção da copa. Ou seja, se choveu 100 milímetros ali, na copa caiu 50, caiu 80, certo? Essa é uma questão importante hoje quando a gente pensa em fertilizantes. Por que que 10 a 20 milímetros vindo de um estudo irrigado com trigo lá nos Estados Unidos é um dado totalmente errado? Por quê? Porque além de chuva, a intensidade é importante. 10 a 20 milímetros em 8 horas é uma coisa, 10 a 20 milímetros em 24 horas é outra coisa. Se chover torrencialmente, isso ajuda a reduzir a perda por volatilização. Agora, se ficar aquela chuvinha molha bobo que a gente sai ali, só molha a gente, não incorpora ureia. Então, essa é um detalhe super importante, né? Então, um resuminho, né, do que eu falei até agora em termos de volatilização, né? O que leva a perder nitrogênio por volatilização? Basicamente, baixa penetração da ureia no solo, pouca precipitação pluviométrica nos 7 primeiros dias. Ou seja, não adianta chover 15 dias depois que você aplicou ureia. 80% a 90% dessas perdas ocorrem nos 7 primeiros dias, e ali é o momento crítico que a gente tem que agir para reduzir essas perdas, né? CTC do solo baixa, solo secando, solo úmido secando, é a pior condição possível para aplicar ureia convencional. Por quê?
a água vai evaporando e vai levando a amônia junto, né? Então essa é uma situação bem crítica. E temperatura elevada que acelera a velocidade das reações. Aí vocês que são produtores, acompanham as condições climáticas, né, todos os dias, para ver, né, quanto que vai chover, quais operações que você vai fazer, dá para entrar com máquina, dá para fazer adubação ou não. Aí, hoje, com o nível de atividades que existe numa fazenda de café, você vai olhar essa previsão climática e falar assim, não, eu só vou adubar meu café na quarta e na quinta, que é o dia propício para incorporar a ureia. Isso não existe, pessoal. Então, o que a gente tem que buscar hoje? Nós temos que buscar fertilizantes e tecnologias que ajudam a gente ficar menos dependente de condição climática para aplicar fertilizante. E aí é o que eu quero conversar com vocês a partir de agora, né? Quais as estratégias que a gente tem para melhorar a eficiência de fertilizantes, basicamente? Várias, né? Tem o melhoramento genético, conhecer curva de absorção, fazer uma boa calagem, não é isso? Mas nós vamos falar um pouquinho, principalmente para nitrogênio, sobre as opções de fontes que eu tenho para melhorar a eficiência de uso de nitrogênio na cafeicultura. Esse é um diagrama que eu elaborei para fazer vocês entenderem, né? Vocês são tomadores de decisão, né? Aí chega uma pessoa, apresenta 5.000 tecnologias, vocês têm que saber qual que é a melhor que você tem que utilizar. Esse diagrama ajuda vocês a escolher, a entender o princípio técnico de cada um das tecnologias e dos fertilizantes. Primeiro grupo, vocês conhecem muito bem, os convencionais, ureia, nitrato de amônio, sulfato de amônio, não é isso? São os 3 fertilizantes aí mais utilizados na agricultura brasileira. Os outros grupos, fertilizantes estabilizados, eu estou apanhando dessa lanterna aqui. Os fertilizantes de liberação lenta, controlada, blends e multitecnologias vieram justamente para tentar sincronizar curva de absorção com demanda, reduzir perda por volatilização e, consequentemente, otimizar o uso de nitrogênio na cafeicultura. O que são os estabilizados? Inibidores de urease e inibidores de nitrificação. Fertilizantes de liberação lenta. Só existe um produto hoje no Brasil dessa categoria e ele é justamente usado na cafeicultura. Fertilizantes de liberação controlada. É um fertilizante convencional revestido com polímero. Blend. Eu pego fertilizante convencional e misturo com fertilizante de liberação controlada. E multi-N tecnologia, que está muito mais no campo do desenvolvimento do que na parte comercial. Vamos entender um pouquinho dessas tecnologias. Primeiro, tem algumas interpretações erradas em relação a essas tecnologias. A primeira dela é, as tecnologias são as mesmas e eu simplesmente vou utilizar a mais barata. É tudo ureia protegida. Esse é o maior erro. Tem muito pesquisador da área que fala esse tipo de coisa. É tudo ureia protegida. Não é tudo ureia protegida. É a mesma coisa que você falar, é tudo defensivo. A gente sabe que tem várias tecnologias e elas são diferentes e é importante a gente saber escolher. Eu utilizei alguma das tecnologias, porém não funcionou. Gente, nós temos áreas que a fertilidade foi construída por mais de 30, 40 anos sendo plantada com café. Nem sempre eu reduzi a perda de volatilização de 30, 40, 50 quilos, vai ter influência na produtividade da cultura no primeiro ano. Então nós temos que estar atento a isso. Terceiro, não é muito importante se eu não estou utilizando o produto certo. Eu apenas digo que estou utilizando tecnologia nos fertilizantes. É aquele que quer ser o supra-sumo, mas não sabe o que está fazendo. Então, por isso, nós precisamos saber escolher o melhor fertilizante. O primeiro grupo são os inibidores de urease. São subdivididos em NBPT, NBPT, Duromide e 2-NBPT. São as principais moléculas utilizadas atualmente. Eles podem atuar de 7 a 10 dias no solo, inibindo a atividade da urease. Para que inibir a urease? Justamente para evitar a conversão de ureia a amônio, vir uma chuva e ajudar a incorporar essa ureia e melhorar a eficiência. Em média, eles têm ajudado aí a reduzir em 40% a 50% as perdas de nitrogênio por volatilização. Temos os inibidores de nitrificação, basicamente para reduzir lixiviação de nitrato e desnitrificação, e hoje tem alguns produtos que têm essas duas moléculas na composição. Alguns trabalhos, né, vamos sair um pouco da fábrica e passar para dentro da propriedade de café. Esse é um trabalho que já está para o 7º ano,
E a gente pegou as principais fontes de nitrogênio utilizadas na cafeicultura em 2015. Nitrato de amônio, ureia e ureia tratada com NBPT. Olha ali, nitrato de amônio, a perda foi menor do que 1% do N aplicado. Ureia, a perda média foi de 16% a 17% em função da dose. E o NBPT ajudou a reduzir a perda de nitrogênio por volatilização em torno de 25% a 30%. Vou voltar aqui, ó, uma questão importante. Hoje, para cada quilo de nitrogênio que a gente perde, nós estamos mandando para a atmosfera de 10 a 12 reais, que é muito importante a questão técnica, mas a econômica é preponderante. Então, se eu perco 30 quilos de nitrogênio por volatilização, eu estou perdendo 300 reais por hectare. Hoje, o preço da ureia. Então, a gente precisa estar atento a isso aí. Os resultados de produtividade média, né, que foram melhores para o nitrato de amônio nesses 5 anos, né, 56 aproximadamente sacas, a produtividade média desse experimento. A ureia foi 51,8 e a ureia com NBPT 51,6. E fica muito claro que quando a gente não aplica nitrogênio, a planta produz menos e vegeta menos e amarelece. Aconteceu isso logo no primeiro ano, nas parcelas onde não foi aplicado nitrogênio. Vamos sair agora um pouquinho para a questão ambiental, né, que é super importante, né, que é a emissão do óxido nitroso, que a gente precisa refinar e entender melhor. Olha ali que interessante, ó. Nitrato de amônio reduziu em 76% as emissões de óxido nitroso. Ureia com NBPT reduziu em 50% as emissões de óxido nitroso comparado à ureia convencional. Então, são estratégias que, além de melhorar a eficiência agronômica, diminui a pegada de carbono dos fertilizantes nitrogenados na cafeicultura. Olha esse dado aqui, que interessante. Falou-se muito em carbono, né, produção de matéria orgânica. Isso aí é para a gente ir lá para o Japão, para os Estados Unidos, mostrar para esse pessoal que fala que a nossa agricultura não é sustentável. Eu tenho de 120 a 160 toneladas de carbono numa lavoura de café em produção até 1 metro de profundidade. É o maior serviço ambiental que nós estamos prestando na cafeicultura, como é importante esse dado para nós. Vamos passar agora para um outro tipo de tecnologia, que é a ureia formaldeído. Basicamente, o que é a ureia formaldeído de liberação lenta? Combinação de carbono com nitrogênio, diferentes tamanhos de cadeia e grau de polimerização. Quanto maior o tamanho da cadeia, maior esse tempo vai levar para liberar o nitrogênio. Quanto maior o grau de polimerização, mais tempo leva para liberar o nitrogênio. Outro grupo, fertilizantes de liberação controlada. Mais do que 1000 palavras que estão naquela caixinha de texto, essa imagem aqui, ó, ela mostra o que é um fertilizante de liberação controlada. É um fertilizante convencional, no caso a ureia, que recebeu uma camada de revestimento para controlar a penetração da água dentro do grânulo do fertilizante. Isso é um conceito ou uma tecnologia utilizada para melhorar a eficiência de uso da ureia. O que influencia essa liberação? Temperatura do solo e umidade, ou seja, quanto mais quente e úmido, maior a demanda metabólica por nitrogênio. E aí, maior a liberação do nutriente do fertilizante para o solo. Lá na fábrica, o que vai influenciar? Tipo e espessura de revestimento. Esse revestimento, geralmente, meu cabelo é meio fino, mas é a espessura de um fio de cabelo. Micrômetros. Se você colocar ele mais espesso, você dá mais longevidade. Se colocar ele mais fino, você dá menos longevidade. Isso é o princípio de funcionamento. Hoje só existe uma fábrica no Brasil produzindo fertilizante de liberação controlada em Jacareí. Os processos, basicamente, é a entrada da ureia peneirada, num padrão granulométrico, revestimento com enxofre elementar, que vocês vão ver como que é feito no vídeo a seguir, revestimento com uma segunda camada de polímeros e depois sai para a classificação. Por favor, dá play no vídeo para vocês verem como que é feito o revestimento com enxofre elementar fundido a 150 graus Celsius. Basicamente é um tambor rotativo, onde a gente tem a aspersão do enxofre elementar ali, e à medida que esse enxofre vai aderindo ao grânulo da ureia, ela vai ficando mais pesada e vai saindo do sistema para ser utilizada nas diferentes formulações que são utilizadas lá. É só dar play ali, tá vendo aquela setinha ali embaixo? Aí passou, mas deixa para lá. Como que eles funcionam? Ureia, no núcleo do revestimento, temos o revestimento, que é essa parte pretinha aqui, vai servir de barreira à entrada de água.
Mas à medida que a água vai entrando, cria-se uma solução com ureia que vai sendo liberada para a solução do solo em função da curva de absorção da planta que está sendo cultivada. Basicamente é isso. Outra tecnologia que veio para baratear e otimizar a liberação do nutriente com a curva de absorção da planta, do café em si, é o blend, que vocês estão acostumados a fazer blend de café, não é? Pega de um talhão, mistura com outro. Ali nada mais é do que isso. Você mistura uma ureia, por exemplo, tratada com inibidor de urease, com uma ureia de liberação controlada. Então você vai ter uma ureia prontamente disponível, menos sujeita a perdas, e vai ter uma fração de maior longevidade. Esse é um assunto, uma questão bastante importante. Olha aqui que interessante, para vocês verem como que a temperatura e a umidade e a espessura do revestimento afetam a liberação. Eu tenho a ureia A, que tem 67 a 68 micrômetros de revestimento. A ureia B é mais espesso o revestimento. E aí eu fui lá e fiz a curva de liberação do fertilizante. O que aconteceu? A ureia A menos espessa, ela liberou em 63 dias 80% do nitrogênio. Já a ureia B, que tem um revestimento mais espesso, nos mesmos 63 dias, ela liberou o quê? 60%. Então, é a espessura do revestimento afetando no tempo de liberação ou na longevidade do nutriente no fertilizante. Esses são testes, a gente pode fazer ele em laboratório ou a campo, mas existe uma boa relação entre os resultados em laboratório com os resultados que a gente faz com saquinhos redes em condição de campo. Resultados agronômicos, né, desses tipos de fertilizantes. O que aqui tem de interessante? Ureia convencional em 3 parcelamentos. Em média, em 2 anos e 6 adubações, eu perdi 166 kg de N, que foram aplicados nessa área aí do total de aplicado. 37% do N aplicado foi perdido por volatilização, certo? É um valor significativo. 166 quilos de N hoje valem R$ 1.660 por hectare. O nitrato de amônio em 3 parcelamentos ajudou a reduzir a perda e todos os blends ajudaram a reduzir a perda em relação à ureia convencional. Então, nós temos opções de tecnologia para melhorar a eficiência dos fertilizantes nitrogenados. Aqui a produtividade, basicamente, como o professor Favarin falou, redução de dose, ele traz queda de produtividade, traz depauperamento da lavoura. O que determina a dose de um fertilizante a ser aplicado não é o tipo de fertilizante. Tem vários fatores que determinam a dose do nutriente a ser aplicada. Produtividade, tipo de fertilizante, local que eu vou aplicar, se é ano de alta demanda por nitrogênio, ano de baixa demanda por nitrogênio. Então, não dá para reduzir dose de fertilizante simplesmente pensando no tipo de tecnologia que eu utilizo. Isso é muito claro. Outros resultados interessantes também, mostrando que a redução das perdas por volatilização em relação à ureia convencional. Olha aqui, nesse caso, 2 anos de experimento, 6 adubações, a ureia com NBPT reduziu em 27% a perda de amônia. É uma estratégia interessante. 100% CRF, 64% de redução na perda de amônia. Isso é muito bom. Eu estou deixando de perder amônia, de perder R$10 por quilo de nitrogênio para a atmosfera. E aí são várias estratégias que a gente tem para otimizar o uso de nitrogênio na cafeicultura. Outro trabalho mais recente que está em andamento, a gente passou para 4 parcelamentos e a gente notou que simplesmente, ao invés de a gente parcelar 3 vezes, passamos a parcelar 4, nós tivemos uma redução na perda de volatilização de 8%. Simplesmente, de fazer 3, eu faço 4. Isso é um parâmetro bastante interessante, né? Vamos falar agora um pouquinho do fósforo, né? Falei bastante do nitrogênio. Vamos entender o que é o principal problema do fósforo hoje para manejo de solos tropicais. São 2 reações, adsorção e precipitação. O que isso vai acontecer? O que é a reação de precipitação do fósforo no solo? Eu tenho fósforo solúvel, certo? Disponível para a planta na solução do solo. Num solo mais ácido, eu tenho muito ferro, eu tenho muito alumínio. Num solo mais alcalino, eu tenho mais cálcio, mais magnésio. O que acontece numa condição de acidez com esse fósforo
solúvel disponível para a planta. Em vez de ele passar para dentro da planta, ele interage com a fase sólida do solo. Ele forma um composto que não é disponível para a planta, que é uma reação que a gente chama de precipitação. Nada mais é do que fósforo ligando a ferro, formando varicita. E a varicita tem fósforo, mas esse fósforo não é prontamente disponível para a planta. O que eu tenho que fazer para ele tornar disponível para a planta? Corrigir o pH, e aí, consequentemente, eu vou liberar fósforo. Nos solos mais alcalinos, essa reação pode acontecer com cálcio, formando compostos como a monetita. Só que, para nós, é muito mais comum solos ácidos, reação com ferro, alumínio, manganês, enfim. Outro tipo de reação que acontece do fósforo com a fase sólida, eu tenho o fósforo disponível, que está em solução aqui, esse verdinho, e tem o fósforo absorvido. Ele interage de uma forma tão forte com a fase sólida do solo, que ele fica indisponível para a planta. Então, eu estou tirando o fósforo da solução e colocando ele numa forma indisponível na fase sólida do solo. Basicamente, esses são os dois principais problemas de manejo para fósforo. Como que eu resolvo isso? Calagem. Principal forma de melhorar a eficiência de uso de fósforo em qualquer sistema agrícola é a calagem. Ela sempre tem que andar junta com a adubação fosfatada, porque a calagem diminui o número de cargas positivas, aumenta o pH, reduzindo precipitação e absorção de fósforo no solo. Assim como eu fiz para o nitrogênio, eu criei uma classificação das tecnologias para fertilizantes fosfatados. Então, basicamente, a gente tem 6 grupos ali. Os fertilizantes convencionais, são eles solúveis em citrato neutro de amônia e água, como MAP, DAP, super simples. E a gente tem os fertilizantes solúveis em ácido cítrico, como os fosfatos naturais e os termofosfatos, que são boas fontes de fósforo para a cafeicultura. Algumas tecnologias que vêm para tentar inibir essa reação de fixação, de interação do fósforo com a fase sólida. Infelizmente, muito poucas delas são comprovadas cientificamente hoje, que agregam em termos de melhoria de eficiência nessa categoria inibidores de fixação. Temos os quimicamente modificados, isso está muito mais na escala da pesquisa, mas é reagir com o fósforo com outro composto para dar o quê? Mais controle na liberação dele para a solução do solo e menos interação com a fase sólida. Outra categoria que já existe também para o nitrogênio são os de liberação controlada. Você pega um MAP e reveste ele com polímero, você vai ter, ao invés do nitrogenado, um fosfatado de liberação controlada. E um outro grupo que dá margem para bastante coisa são os sinérgicos. O que é o problema hoje para melhorar a eficiência de uso de fósforo? O fósforo, ele precisa de um cupido, ou seja, ele precisa de algo que faça com ele encontre a raiz e os dois fiquem muito próximos. Ele movimenta lentamente no solo. Quem que pode acelerar essa difusão, essa movimentação do fósforo no solo? Tem 2 formas. Eu posso tentar potencializar a difusão com algum aditivo no fertilizante, ou eu posso, ao invés do fósforo, o homem procurar a raiz procurar o fósforo. Ou seja, se eu aumentar a massa de raízes, eu aumento a interceptação radicular e eu aumento a absorção de fósforo. Por isso, é super importante a gente se preocupar não só com os 70% de biomassa que eu tenho numa lavoura de café em produção acima do solo, mas com os 30% de biomassa de raiz que eu tenho abaixo, e aí, consequentemente, eu vou ir num caminho interessante. O que eu posso usar para melhorar o crescimento de raiz? Cálcio solúvel, enraizador. Tem uma série de compostos que podem melhorar o crescimento do sistema radicular, que vocês bem sabem, e eu não tenho tempo para ficar falando de cada um, mas são algumas estratégias. Outro nutriente que é bastante interessante aí em termos de melhoria da eficiência de uso de fósforo, lá na nutrição tem um conceito básico. Existem transportadores de fósforo, é como se ele pegasse na mão do nutriente para entrar para dentro da planta. Quem que é esse que pega na mão do nutriente e entra para dentro da planta? É o magnésio. Então, os dois, quando um pega na mão do outro e trabalha junto, o resultado é muito melhor, é sinérgico. E é isso que acontece com fósforo e magnésio. Então, a gente tem trabalhado estratégias para tentar aumentar a concentração de magnésio em fertilizantes fosfatados, não só para suprir magnésio para a cultura, mas também
para melhorar a eficiência de uso de fósforo na cafeicultura. Alguns exemplos dessas tecnologias. Então aqui, ó, eu tenho um MAP com substâncias úmicas no revestimento. Eu tenho um MAP convencional, 2 tipos de MAP convencional, o mais branquinho, o mais marrom. Eu tenho um MAP com inibidor de nitrificação. E tenho um MAP de liberação controlada. Isso aqui, essa parte branquinha aqui, é o MAP. E aqui é o revestimento com polímero, certo? Então, o MAP A demora um pouco mais a liberar nitrogênio do que o MAP convencional e um pouco menos do que o MAP B, que tem a maior longevidade. E aí a gente deixa menos fósforo sujeito à perda no sistema, sujeito à interação com a fase sólida. São algumas das tecnologias. Tomem cuidado com essa categoria inibidor de nitrificação. O que é o melhor composto para melhorar a disponibilidade de fósforo? Aumentar o pH. É a melhor estratégia, como eu falei com a laje. O que tem gente fazendo? Colocando carbonato, revestindo o MAP. E falando que reduz precipitação de fósforo com ferro e alumínio. Mas a quantidade que está ali de carbonato no revestimento, ela é muito pequena para ter esse tipo de efeito. E o carbonato é insolúvel, vai demorar a atuar ali nessa região de dissolução do fertilizante e reduzir perda por precipitação. Aqui algumas fotos para vocês entenderem o que seria o MAP, né, de liberação controlada. Essa parte mais azul aqui, eu levei ele para um microscópio que tira foto de vírus, bactérias, né, e tirei foto do grânulo de um fertilizante. Então eu tenho aqui o MAP convencional e uma camada de revestimento externa ali, que vai servir de barreira à entrada de água e saída à solução que tem o nutriente na composição. Mais fotos ilustrativas, um teste de liberação de fósforo de diferentes fertilizantes fosfatados, né? Então eu tenho o MAP de liberação controlada, azulzinho, ele liberou em 28 dias 70% do MAP que tinha no fertilizante. A gente tem feito alguns trabalhos, principalmente para a cultura da batata, hortaliças, que tem um sistema radicular menos desenvolvido. Eu acho que seria muito desafiador usar 100% de fertilizante de liberação controlada em culturas de ciclo mais curto. O ideal seria os blends, né? Agora, em culturas como o café, pode ser uma estratégia interessante. A gente precisa avançar muito no conhecimento nesse contexto. Testes, né, que a gente tem feito lá na universidade para medir justamente o caminhamento desse fósforo. Será que a tecnologia A faz com que esse fósforo chegue mais rápido à raiz do que a tecnologia B? A princípio, hoje, temos alguns resultados interessantes, mas é um caminho bem desafiador. Eu diria que hoje, para fósforo, em termos de tecnologia, nós estamos 10 anos atrás em termos de conhecimento em relação ao que a gente tem para fertilizante nitrogenado. Então, nós estamos construindo conhecimento, não só no Brasil, mas fora do Brasil também, né? Aqui, só ilustrando, né, eu já mostrei para vocês o que é um blend, né? Então, aqui seria um fertilizante 100% liberação controlada. No outro extremo, eu tenho 100% do MAP convencional. Se eu pegar 70 desse, 30 desse, eu tenho um blend de MAP convencional com MAP de liberação controlada. O MAP convencional vai para a solução do solo e a liberação controlada vai sendo liberada ao longo do tempo. Como que eu vou descobrir, Douglas, se eu vou usar 70, 30, 30, 70? Cultura, ambiente. Eu não vou querer usar uma longevidade muito alta para a cultura da batata, por exemplo. Mas para o café isso já seria mais interessante. Vários tipos de MAP com enxofre elementar, servindo de barreira à entrada de água também, um MAP aí de liberação lenta, que seria que revestimento de MAP com enxofre elementar. Por que enxofre elementar? Enxofre elementar, para passar para sulfato, ele gera acidez, e essa geração de acidez pode agregar alguma coisa em termos de eficiência agronômica para o MAP. Vamos passar agora um pouquinho para o potássio. No meu ponto de vista, talvez dos 3 nutrientes que a gente conversou hoje, nitrogênio, fósforo e potássio, o menos desafiador para a gente fazer ajustes finos é o potássio. Qual que é o principal problema que está muito claro hoje? Nós estamos aí há 20, 30 anos na mesma área, aplicando a mesma quantidade de potássio. Isso está levando, olha a importância da análise do solo em profundidade.
Hoje, vejo muitas áreas de café com 0,4, 0,5 centimol de potássio. Não é em 0 a 20, não. É em 20 a 40, mostrando que a gente está aplicando em cima e ele está descendo. Ou seja, qual que é a referência para a gente evitar problema com movimentação de potássio em profundidade? Tomar cuidado para não passar com muito potássio na CTC do seu solo. 5%, começou a passar de 5%, você tem uma tendência a ele descer. Não sou eu que estou falando, vai lá mostrar a sua área, que está com café 20, 30, 40 anos, vocês vão encontrar muito potássio em 20 a 40. Vocês vão encontrar muito boro, para quem usa ácido bórico. Então, por isso, é muito importante a gente analisar o solo, não só em 0 a 20, mas em 20 a 40. Porque em 20 a 40, a gente pega os nutrientes que são mais móveis. A gente precisa criar condição para o sistema radicular aprofundar e ter uma planta mais eficiente no uso de nitrogênio, de fósforo, de nutrientes e, consequentemente, também de água, certo? Esse é um caminho que a gente deve seguir, com certeza. Fontes, né, de potássio, pessoal, só para encerrar aqui, ó, quais são as principais fontes de potássio e a experiência que eu tenho com elas, né? Basicamente, hoje, grande parte do potássio na cafeicultura é na forma de cloreto de potássio. 60% de K2O, índice salino mais elevado, tem cloro, né? Estão falando aí que o cloro mata os micro-organismos do solo, né? Quem mata micro-organismo não é cloro, certo? Cloro aumenta a salinidade, certo? E salinidade é ruim para o sistema radicular. Vamos pensar um pouquinho na questão microbiológica. Vocês acham que tem algum micro-organismo no solo que está há 30, 40, 50 anos que não seja resistente à salinidade? Ele pode até diminuir a população dele por um tempo, mas logo, logo eles são muito resilientes e eles são adaptados às condições mais salinas, certo? Então, isso que estão falando aí é um desserviço, que o cloreto de potássio atua como bactericida, extermina micro-organismos. Isso aí é totalmente desnecessário e o tipo de raciocínio errado, né, que a gente pensa em relação. Nós estamos produzindo 100 sacas de soja. O que foi utilizado nos últimos 50 anos como fonte de potássio para a soja? Por que nós saímos de 30, 40 sacas e passamos para 100? Material genético. Qual que é o adubo que nós utilizamos? Cloreto de potássio. Nós temos boas produtividades. Então, tomem cuidado, pessoal, com as falas, as decisões que vocês tomam no dia a dia em relação à tecnologia para fertilizante. Tem muita coisa que é efêmera no mercado, que entrega muito pouco em termos de aumento de eficiência agronômica na agricultura de forma geral. Finalizando então, pessoal, eu agradeço a atenção de vocês, já passei um pouquinho do tempo, foi um pouco corrido, porque eu tentei falar um pouquinho sobre nitrogênio, fósforo e potássio, para vocês terem uma noção dos três, né, das tecnologias, eficiências e desafios que a gente tem para manejar esses nutrientes. Eu agradeço pela presença e atenção de vocês. Muito obrigado. Obrigado, professor. Você vai precisar de passador? Não, né? Pessoal, mais uma vez, boa tarde para vocês. Daqui a pouco, então, teremos aí a palestra Agricultura de hoje e amanhã, com prós e contras, com o ex-ministro da Agricultura, indicado aí ao Prêmio Nobel da Paz, o palestrante Alisson Paulinelli. Palestra mais esperada do evento. Mas antes, quero passar aquele recado para vocês aqui da Sala Cultivo, que é a nossa anfitriã recebendo vocês aqui para as palestras. Lembrando que a Cultivo é uma plataforma de crédito 100% digital, sem burocracia, que veio para revolucionar a vida do produtor de café. E mais informações no www.cultivo.com. Vamos lá. Agora, vamos promover o debate, enfim, um resumo dos assuntos e mediação